Compartilhar aqui minha tela, um instantezinho. Vocês só me confirmem se chegou para aí os slides, por gentileza. Eu não estou vendo vocês, então só posso ouvir. Perfeito, professor. Está perfeito, professor. Ok, muito obrigado. Então, pessoal, iniciando a nossa discussão hoje, é importante a gente trazer o que representa esse setor do agronegócio a partir da nossa perspectiva aqui do Brasil, né? Estamos falando aí de um pilar fundamental da economia do país. Em 2022, por exemplo, as exportações desse setor vão atingir aí um recorde de cerca de 159 bilhões de dólares, que, de certa forma, vai nos dar aí um peso da expressiva contribuição desse setor para o comércio internacional e também para a nossa economia. Em 2024, no ano passado, nós tivemos aí cerca de 48, ou quase 49% das exportações do Brasil vieram desse setor. Então, de certa forma, isso cria uma contribuição, um setor que traz uma contribuição muito importante para a balança comercial do país e também para a geração de divisas. E, por outro lado, gera um cenário também de dependências, né? Há uma dependência, uma forte dependência da economia do Brasil em relação ao desempenho do agronegócio. E, então, esse setor especificamente torna particularmente sensível às dinâmicas de mercado, especialmente às dinâmicas do mercado internacional e também das mudanças geopolíticas que são provocadas e que ocorrem ao redor do mundo. E é impossível a gente falar de dilemas geopolíticos, né, conflitos geopolíticos, sem trazer aqui a questão do Oriente Médio. O Oriente Médio ela ocupa uma posição central nesse cenário geopolítico, né, especialmente devido a algumas questões muito importantes, como, por exemplo, as vastas reservas de petróleo que estão nessa região do mundo, não só de petróleo, mas também de gás natural, a localização estratégica, que, de certa forma, cria aí um ponto de convergência entre a Europa e a Ásia, né? Eu, particularmente, antes de entrar na universidade, sempre, na minha cabeça, o Oriente Médio era um continente, né? Que a gente fala de uma região, e sempre na minha cabeça eu olhava para o Oriente Médio como um continente. Mas, de fato, o Oriente Médio, na verdade, é um hub, né? É um centro de convergência ali entre vários continentes. Por isso traz aí uma região, um peso de uma região estratégica, principalmente em relação também aos fluxos de comércio internacional. E é uma região que tem sido aí marcada por rivalidades históricas e conflitos que são duradouros, né? Então, nós temos rotas comerciais como o Canal de Suez, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bósforo. A gente vai falar especificamente sobre, ao decorrer da nossa palestra, sobre a importância, né, dessas localizações, desses pontos de comércio internacional que são muito importantes. Nós temos também uma região, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, né? Nós temos aí um ponto, uma região onde nós temos o nascimento, o berço, né, de 3 religiões monoteístas que passam também ao longo da história Oi, tudo bem? Eu não tinha a mão Tem um microfone aberto, né? Obrigada. Então, nós temos uma região que é o berço aí de 3 religiões monoteístas e que, de certa forma, vai provocar um cenário de instabilidade, de conflitos ao longo da história. Então, a instabilidade geopolítica, né, dessa região aqui, ela possui um potencial para gerar consequências de longo alcance em diversos setores na economia, inclusive no setor do agronegócio, que, no caso, o agronegócio brasileiro, que mantém laços comerciais crescentes com países do Oriente Médio e também um setor que é dependente também de recursos importantes da região, recursos estratégicos. Então, portanto, eventos geopolíticos, crises, guerras e conflitos acabam provocando também, comprometendo o acesso do mercado do agronegócio brasileiro nessa região e também comprometendo o acesso do Brasil a recursos que são importantes e que vêm dessa região. Nós vamos estabelecer ao longo da nossa palestra, dividir e contextualizar toda essa minha fala com maior detalhe, tá?
Começando aqui, eu acho que é muito importante a gente trazer a questão da localização geográfica do Oriente Médio, porque esses dois pontos aqui que estão frisados, especialmente na esquerda e na direita, né, o Canal de Suez e o Estreito de Hormuz, ela vai ser um ponto muito importante, porque são dois pontos chamados de pontos de estrangulamento marítimos, né? Dois pontos estratégicos para o comércio global e que desempenham aí um papel central no comércio internacional e também na geopolítica energética, haja vista que grande parte do petróleo que é produzido por atores como Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, entre outros autores, passam através desses pontos de estrangulamento comercial. Então, qualquer tipo de instabilidade nessas zonas vai comprometer o comércio internacional, especialmente também o comércio de energia. Então, nós temos o Canal de Suez, que é localizado no Egito, que vai conectar aí o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e ele vai permitir uma rota direta aí entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de contornar a África, né? A famosa a rota ali do Cabo de Boa Esperança, né? Então, é uma rota que é crucial porque, de certa forma, diminui o tempo de percurso, né, das embarcações da Ásia até a Europa, por exemplo, né? E nós temos aproximadamente 12% do comércio global vai passar por esse setor. Nós temos aí cerca de 30% do comércio de containers, né, que vão passar por esse canal de Suez. Então, vejam a importância. Nós tivemos atividades geopolíticas e conflitos recentes no Iêmen, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nós vamos entender o impacto na prática disso para o comércio internacional, né? E também é vital aí para o transporte de petróleo, de gás natural, o gás natural liquefeito, né, que é transportado via navios, e também, principalmente, aí nesse fluxo de petróleo e de gás dessa região do Golfo até a Europa. Por outro lado, o Estreito de Hormuz, ser localizado aí entre Omã e o Irã, e vai conectar o Golfo Pérsico ao Golfo do Omã. Nós temos aí cerca de 20% do petróleo consumido no mundo passa por esse estreito. Então, nós temos aí uma região altamente sensível a tensões geopolíticas. A questão de Hormuz também está diretamente envolvida com a questão iraniana, né, que por diversas vezes ameaçou fechar esse estreito em retaliação a conflitos e a questões geopolíticas mais amplas. Então, qualquer ameaça de conflito ou qualquer ameaça de fechamento desse estreito pode provocar um aumento considerável nos preços do frete, nos preços do petróleo e também aumentar consideravelmente aí as ondas inflacionárias ao redor do mundo. Então, nós temos aqui a centralidade geopolítica do Oriente Médio, né? Nós temos uma concentração massiva de petróleo, cerca de 48% das reservas mundiais comprovadas estão nessa região. Nós temos também uma parcela significativa da produção global de gás natural, também nessa região, né? Países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Catar são importantes produtores. Nessa região, nós temos também boa parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, também, que é um cartel que desempenha aí um papel muito importante na regulação dos preços da oferta e demanda do ponto de vista internacional, né? Um cartel aí que tem basicamente 40% da produção de petróleo em suas mãos. Então, qualquer decisão, seja para aumentar a produção ou reduzir a produção, vai ter impactos significativos aí sobre o preço do petróleo. Então, esse cartel tem essa influência geopolítica e as suas decisões têm impactos geopolíticos importantes também. Então, por conta dessa centralidade nas questões de recursos energéticos, né, nós temos aí uma questão de muitos conflitos, né, serem provocados na região por meio ou a partir de questões relacionadas ao acesso a petróleo e a gás natural, né? Temos a Guerra do Golfo, por exemplo, em 90 e 91, uma das guerras mais emblemáticas quanto a isso. Tivemos também a invasão do Iraque em 2003, dos Estados Unidos, de certa forma, ao longo do tempo, provou-se muito mais pelo acesso ao petróleo do que
pela destituição de Saddam Hussein ou da existência de armas de destruição em massa, né? Mas nós temos aí vários conflitos e instabilidades decorrentes dessa questão, né? Então, esse poder dos recursos naturais vai dar aos atores da região, influência nas economias globais, na economia global, e também um recurso de barganha internacional, no qual esses países podem instrumentalizar para tentar conseguir fins políticos, né? E nós vamos agora dar um parâmetro sobre os principais atores, e é importante a gente entender tudo isso para depois canalizarmos a nossa análise para os impactos sobre o agronegócio, né? Então é importante a gente citar aqui a Arábia Saudita como um dos mais importantes atores da região, que é o maior exportador mundial de petróleo, exerce grande influência política e econômica da região. Ela vai ser um aliado estratégico dos Estados Unidos, em contraponto ao Irã na região, um grande inimigo do Irã na região. Esses dois países são rivais em termos de controle, principalmente no que diz respeito ao mundo islâmico, né? O Irã, que é uma potência regional com ambições nucleares, ela influencia grupos armados na Líbia, na Síria, no Iêmen, no Iraque, e após as sanções estabelecidas pelo Ocidente, ela desafia essas sanções a partir da aproximação com outras potências, como Rússia, por exemplo. Nós temos Israel, que é dos modelos políticos a única democracia consolidada da região, que é protagonista de tensões históricas com países árabes, particularmente no conflito israelo-palestino, e é um país que praticamente cercado ali por países que são hostis, né, ao longo da história, foram hostis à criação do Estado em 1948. E nós temos a Turquia, que é uma potência emergente, que de certa forma busca equilibrar aí suas relações com o Ocidente, a Rússia, também com o Irã, buscando afirmar sua influência sobre o mundo islâmico e as regiões ali do Cáucaso e também do Mediterrâneo Oriental. Esses são os principais atores regionais. Nós temos, evidentemente, os atores extra-regionais, como os Estados Unidos, que têm uma presença há muito tempo, uma presença significativa, militar e política e diplomática na região. Os Estados Unidos, no momento, têm alianças estratégicas com Israel e com alguns países do Golfo. A China tem se estabelecido cada vez mais pelo ponto de vista comercial, a partir do investimento de infraestruturas, né? E também a partir da expansão da iniciativa do Cinturão Rota, do projeto de infraestrutura comercial, né? Então, tudo isso tem colocado a China cada vez mais envolvida geopoliticamente dentro do Oriente Médio, né? E a Rússia, que de certa forma apoiou o regime de Bashar al-Assad durante muito tempo, né? Na Síria, portanto, se envolveu militarmente, né, nesse conflito. Nós temos um país que se aproximou muito do Irã nos últimos anos, principalmente a partir das sanções aplicadas à sua economia, desde a anexação da Crimeia, e a Rússia e o Irã se aproximaram bastante nos últimos anos. E nós temos também um desafio aberto da diplomacia russa, né, à influência ocidental, uma crítica à presença dos Estados Unidos por parte da Rússia no Oriente Médio. Então, de certa forma, de forma resumida, nós temos as principais fontes de instabilidade regionais, né, no Oriente Médio. Nós podemos aqui guerras civis, que temos principalmente na esteira da chamada Primavera Árabe, né, que vai provocar revoltas populares contra governantes, e isso vai gerar vários conflitos civis, como, por exemplo, na Síria, na Tunísia, no próprio Iêmen também vai sofrer isso, e isso vai gerar instabilidades e, por exemplo, a Síria até hoje não se recompôs como um Estado soberano, os Houthis têm confrontado também o governo no Iêmen. Então nós temos países que ainda não conseguiram se recuperar da revolução da Primavera Árabe, né, desses protestos, e são países fracos politicamente, fragmentados e muito instáveis. E isso, evidentemente, cria um cenário propício ao terrorismo, ao extremismo político,
Alguns países sofrem com sanções econômicas e embargos comerciais, como a questão do Irã, que não, por conta do seu programa nuclear na região. Então, nós temos aqui o conflito israelo-palestino, evidentemente, um conflito que também faz parte dessa questão, dessa instabilidade, um conflito que fica ali entre momentos de paz e de guerra, mas desde 1900 desde o início lá do século XX, vem provocando aí ondas de instabilidade regional, né? O Irã também, como um ator, né, anti-Israel, tem levantado grupos armados, evitando, né, um confronto direto, mas esses grupos armados como o Hezbollah, o próprio Hamas, o próprio Houthis, né, são grupos que questionam e, de certa forma, enfraquecem os estados onde eles estão baseados, né? Então, isso, de certa forma, acaba provocando e contribuindo também para essa instabilidade regional. E agora nós vamos entender como essa relação desses conflitos, né, no Oriente Médio, de certa forma, impactam aqui, né, no Brasil, no setor do agronegócio brasileiro, de que forma essas duas questões elas dialogam, né? Então nós temos, para iniciar aqui a nossa discussão sobre isso, temos em mente que o Oriente Médio tem se tornado um ator cada vez mais relevante para a política externa do Brasil do ponto de vista comercial, né? Então nós temos aí as exportações para o Oriente Médio, vai representar aí em setembro, entre janeiro e setembro de 2024, as vendas para essa região vão totalizar aí quase 14 bilhões de dólares, o que vai representar cerca de 5% do total das exportações brasileiras nesse período, né? É um número que está crescente, né? Nós temos um Brasil como fornecedor essencial de alimentos para a região. Existe uma complementariedade entre os recursos brasileiros e as demandas regionais, né? Estamos falando de uma região do mundo que ela vive muito atingida, o Oriente Médio, por instabilidades geopolíticas, sociais, econômicas, e isso, além de estar localizada numa região onde tem um clima bastante inóspito, né, ao plantio de certos tipos de suprimentos, de alimentos, de commodities, né, também, e, de certa forma, os conflitos internacionais que ocorrem na região fazem com que esses países daquela região procurem um parceiro confiável, um parceiro que não esteja envolvido nesses conflitos e que possam oferecer algum tipo de comércio e de suprimento no médio e no longo prazo, né? Então, o Brasil ele se mostra como esse parceiro confiável por não estar envolvido diretamente nos conflitos da região. Então, nós temos aí os principais produtos exportados, né, que são carne bovina e de frango, com a certificação Halal, né, que é a certificação exigida, né, pela cultura e pela religião islâmica. Nós temos a exportação também de soja, derivados, milho e açúcar. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, Israel também é um parceiro importante para o mercado do Brasil. A gente vai entender as diferenças nesse comércio um pouco mais para frente. E há diversos acordos aí bilaterais, parcerias facilitadoras, como os diálogos do Mercosul com o Conselho de Cooperação do Golfo e também parcerias bilaterais entre Brasil e países do Oriente Médio. Então, em termos de volume, né, e que tipo de produtos, nós temos aqui alguns dados de 2022, né, quando o Brasil exportou aí cerca de 16 bilhões para a região, obteve um superávit aí próximo aos 4 bilhões e meio de dólares. Emirados Árabes Unidos foi o maior parceiro comercial, com cerca de 3,8 bilhões de dólares. Produtos como carne de frango, açúcar e carne bovina foram os principais recursos exportados. Importante a gente observar que os Emirados Árabes Unidos funcionam como uma espécie de hub ali no Oriente Médio, principalmente em relação aos outros países do Golfo, né? Então, esse país importa os recursos, as commodities do Brasil e ele revende, né, para os países da região
portanto, esse número em destaque, né, para os Emirados Árabes Unidos também tem relação com essa função que ele exerce na região, como um hub comercial. A Arábia Saudita também é um grande parceiro do Brasil, com cerca de 2,1 bilhões de importações de produtos brasileiros, né, açúcar, carne de frango e milho. O Irã também tem aí, por algum motivo esqueci de colocar aqui o valor do Irã, mas é um valor aí entre 1,5 bilhão, salvo engano, do comércio em 2022. Nós temos a Turquia com 1,7 bilhão, principalmente minério de ferro, algodão e tabaco. Israel também, em 2022, importou cerca de 1,2 bilhões de dólares do Brasil, especialmente produtos de carne bovina. Aviões da Embraer também estão nesses cálculos, né? Estão fora dessa questão relacionadas ao agro, mas também produtos químicos, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, aqui de forma gráfica, para ficar melhor a nossa compreensão, né, as exportações à esquerda, as exportações para o Oriente Médio, em termos de porcentagem, cada país, né? E no gráfico 3 ali nós temos as importações brasileiras do Oriente Médio. Temos importações principalmente de petróleo, né? O Brasil, apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil importa muito petróleo, né, do Oriente Médio, porque o petróleo nosso aqui é um petróleo pesado, então um petróleo que é mais desafiador para ser refinado, é um petróleo, a extração é mais cara desse petróleo, o refino dele tem que ter uma estrutura mais onerosa, então muitas vezes é melhor, em termos de viabilidade econômica, o Brasil importar o petróleo leve, né, ou então o petróleo já refinado para o consumo doméstico, do que simplesmente criar uma estrutura ou produzir ou refinar todo o petróleo nacional, né? Então isso faz com que o Brasil, ao mesmo tempo, seja um grande produtor de petróleo, também um grande importador de petróleo por conta dessa dinâmica. Então nós temos a Arábia Saudita aí como nosso principal fornecedor dentro do Oriente Médio, né? E as questões, é importante aqui a gente trazer a questão das importações brasileiras e principalmente no que diz respeito à questão dos fertilizantes, né? Então nós temos aqui boa parte, ou uma parte considerável, 25% das importações do Brasil do Oriente Médio são em relação a fertilizantes. O Brasil ele possui uma altíssima dependência de fertilizantes internacionais. Os fertilizantes são essenciais para o agronegócio do Brasil e a região fornece aí cerca de 25% desses fertilizantes. Nós tivemos aqui, recentemente, durante a guerra da Ucrânia, um fator que elevou de forma considerável a importação do Brasil de fertilizantes de Israel, né? A partir do momento em que a Rússia, que era um importante fornecedor, a Bielorrússia também, que era um importante fornecedor, passaram aí, por conta do conflito, passaram a ter uma capacidade de exportações reduzidas, né, para o Brasil. Então, um dos países que serviram como alternativa do Brasil naquele momento foi Israel. Então, nós tivemos aí um momento significativo da importação no ano de 2022, no início da guerra, mas para você ver como as dinâmicas geopolíticas do Oriente Médio comprometem isso, após a guerra, o 7/10 de 2023, onde Israel começa, onde o Hamas ataca Israel, Israel começa uma guerra contra o Hamas, nós tivemos uma diminuição da capacidade produtiva por parte, ou não da capacidade produtiva, mas na capacidade de comércio, né, de empresas israelenses de fertilizantes. Até mesmo a produção ela vai ser comprometida também pela mobilização, né, no conflito, e isso faz com que entre janeiro e março de 2024, as importações desse produto que vem de Israel vão registrar uma queda superior aí a 60%, principalmente em decorrência
do conflito. Então, veja como as dinâmicas regionais vão comprometer, vão afetar o nosso agronegócio aqui no Brasil, e isso o Brasil vai ter que, nesse momento, encontrar outros fornecedores ou aumentar a sua capacidade de produção doméstica, e muitas vezes faz com que o Brasil tenha que comprar produtos mais caros, de fornecedores mais caros, para suprir essas questões conjunturais, né? Então, nós temos aqui alguns fatores que posicionam o Brasil como fornecedor-chave de alimentos para o Oriente Médio, né? Então, uma grande extensão territorial disponível para a agricultura, né? Cerca de 75 milhões de hectares cultivados, uma diversidade de biomas que permite aí múltiplos cultivos, a grande disponibilidade de água doce, que nós temos aí cerca de 12% das reservas mundiais comprovadas até agora de água doce. Nós temos a possibilidade de múltiplas safras anuais em várias regiões, nosso próprio desenvolvimento tecnológico, né? O papel da Embrapa aí nessa, né, tecnologia agropecuária de alto nível, a posição do Brasil como o terceiro maior exportador mundial de alimentos, né? E a capacidade de atender mercados com alta demanda e baixa produção local, que é grande parte ali dos países do Oriente Médio sofrem com essa questão. São países que estão crescendo em termos de tamanho populacional e a produção local não está conseguindo acompanhar esse crescimento. Portanto, eles precisam importar mais suprimentos de outros países, né? E o volume de produção do Brasil é um volume que garante o fornecimento estável e contínuo ao longo do tempo, além de termos aqui uma infraestrutura logística em desenvolvimento para exportação. Isso também é visto com bons olhos pelos países do Oriente Médio. Outra questão importante é a competitividade de preços dos mercados globais, né? Então, relativamente, os nossos custos na produção são baixos, né, em relação a outros atores. Nós temos economia de escala na produção de soja, milho, açúcar e proteínas. Nós temos as certificações exigidas, né, principalmente dentro do mundo islâmico, né? Então, de certa forma, a relação custo-benefício favorável, vantagem competitiva, perspectivas de acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, os diálogos ali entre blocos econômicos da América do Sul e também do mundo árabe, e alguns memorandos de entendimento para a cooperação agrícola, né? E tudo isso, chegamos num ponto onde nós vamos tentar relacionar aos conflitos atuais agora, e também já vimos a questão do impacto na questão dos fertilizantes, no acesso ao Brasil, né, os fertilizantes, mas nós vamos agora tentar imaginar o que está acontecendo agora no Oriente Médio e imaginarmos os riscos e oportunidades para as exportações do Brasil, né? Então, nos últimos 5 anos, nós vamos ter eventos geopolíticos no Oriente Médio que vão exercer aí uma influência considerável sobre o comércio global. Então, nós temos especialmente o conflito israelo-palestino, que vai se intensificar após o ataque do Hamas em 7/10, o que vai gerar um conflito que vai transbordar as fronteiras de Israel e da Palestina e vai atingir aí o Líbano, vai atingir também o Iêmen, né? Então, particularmente as tensões entre Israel, o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano e também outros atores como os Houthis no Iêmen vão entrar no conflito. Nós vamos ter pela primeira vez também um ataque direto entre Irã e Israel, né? O Irã sempre utilizava as milícias, o Hamas, o Hezbollah e outros grupos apoiados por ele, mas nós tivemos agora pela primeira vez um ataque direto entre Irã e Israel, com uma resposta israelense também, e isso provocou uma instabilidade regional que, de certa forma, deixou os mercados bastante apreensivos sobre o futuro. O preço do petróleo aumenta, né? As empresas passam a redirecionar investimentos da região para outros lugares do mundo, e isso vai provocando uma certa apreensão internacional.
Então, nós temos, por outro lado, outro evento que tem contribuído à rivalidade entre Arábia Saudita e Irã pela hegemonia regional, também é sempre um fator central, vai influenciar diversos conflitos por procuração e também alianças estratégicas em toda a região. Por exemplo, antes do ataque do Hamas, nós tínhamos ali a possibilidade de um acordo envolvendo Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel, né, uma normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita que estava sendo costurada pelos Estados Unidos na gestão Biden, e isso alguns analistas colocam que talvez tenha sido nos pontos que levou o Irã a talvez instrumentalizar o Hamas para atacar Israel e provocar um conflito que pudesse ser instrumentalizado de certa forma para colocar o mundo árabe ali contra o governo de Israel, ou tentar oferecer, né, colocar o mundo árabe em ebulição e assim talvez pudesse reverter essa aproximação da Arábia Saudita com Israel e com os Estados Unidos, o que para o Irã seria terrível do ponto de vista geopolítico, que seria uma aliança que poderia tornar a posição do Irã muito frágil, né? Então, alguns analistas provocam que talvez o início desse conflito pudesse ter esse objetivo de tentar reverter ou impedir a continuação desse acordo, né? Nós temos a guerra da Síria, que embora tenha apresentado sinais de uma possível mudança de regime no final de 2024, início de 2025, ela foi marcada aí por anos de intensa estabilidade, intervenções de atores internacionais, gravíssimas consequências humanitárias, além, evidentemente, de um fluxo migratório que vai atingir também outras partes do mundo, né? Então, esses conflitos, eles têm provocado, né? Volto a citar aqui a guerra civil no Iêmen, que vai ser também outro ponto de inflamação regional, conflito Israel-Irã, e outras fontes, né, que são os conflitos interestatais e também por procuração. A região também vai enfrentar instabilidade política em países como Líbano, Líbia, com crises econômicas e disputas de poder, então a atuação de grupos como o próprio Estado Islâmico, embora tenha diminuído em certas áreas a sua influência, também provocou umas sérias ondas de instabilidade regional em todo o Oriente Médio, né? Então, nós vamos agora, sim, e esses conflitos, o que é que tem gerado, o que podem provocar sobre o comércio, especificamente sobre o setor do agronegócio, como isso tem dialogado, né? Então, nós temos, por exemplo, a questão do petróleo, é um dos pontos centrais, que nós temos aqui uma região com a produção muito alta, o papel da OPEP, inclusive o Brasil foi convidado a fazer parte da OPEP+, né? A Rússia também está na OPEP+. Então nós temos aqui um fórum, um cartel que define, que age em conjunto sobre a produção de petróleo. Então, se eles querem baixar o preço do petróleo, evidentemente, eles aumentam a sua produção. Se eles querem aumentar o preço do petróleo, eles cortam a sua produção. E eles têm uma influência, não mais a mesma influência de 5 décadas atrás, de 4 décadas atrás, mas ainda assim uma influência muito significativa, né? Esses conflitos, né, também têm gerado repercussões, como o caso das sanções sobre o Irã, que compromete, de certa forma, o seu crescimento comercial, né, as restrições provenientes da retirada ou da inexistência de um acordo a respeito do programa nuclear iraniano. Nós temos também a questão das sanções à Rússia, que vai impactar, de certa forma, aproximando a Rússia de relações comerciais com o Irã, e também uma remodelação aí dos recursos energéticos, uma vez que o petróleo russo passa a ser sancionado, outros países, como da Europa, de outros lugares do mundo, deixam de importar da Rússia e passam a procurar países do Oriente Médio para suprir essa demanda. Então, tudo isso tem impactado os preços do petróleo e as rotas comerciais e os gargalos logísticos. Essa daqui foi uma das questões mais visíveis e mais percebidas, principalmente desde o início do conflito entre o Hamas e Israel. Vamos entender aqui.
Os Houthis, a gente já falou sobre os Houthis, né? Para entendermos apenas o que aconteceu na rota ali do Mar Vermelho, a gente tem que entender que os Houthis são um grupo político-militar xiita do norte do Iêmen, que ele vai se opor ao governo do Iêmen naquele momento e vai iniciar uma guerra civil na região, e essa guerra civil vai fragmentar o Iêmen e gerar uma crise muito importante. Os Houthis hoje eles são alimentados, né, ou apoiados pelo Irã. O governo do Iêmen recebe apoio da Arábia Saudita, dos Estados Unidos também, e nós temos aqui os Houthis como um braço armado do Irã. E desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro de 2023, os Houthis, pouco tempo depois, também passaram a assumir um papel nesse conflito, prometendo atacar qualquer tipo de embarcação que passasse por parte do seu território, né, especialmente no Mar Vermelho, de países com bandeiras que estivessem oferecendo algum apoio a Israel no conflito, né? Então, vários navios cargueiros, petroleiros, passaram a ser atacados nessa região. Isso fez com que os seguros, os preços dos fretes internacionais disparassem, né? E muitos dos países muitas empresas passaram a evitar essa região. Então, percebam essa imagem da esquerda. Uma rota normal, por exemplo, saindo de Taiwan, indo para um país da Europa, seria essa rota em azul, passando pelo Mar Vermelho, né? Os países agora, as embarcações agora que procurassem evitar essa rota, teriam que contornar toda o continente africano para chegar à Europa. Então, nós temos aí uma diferença absurda, né? Usando o Mar Vermelho e o Canal de Suez, esse frete, esse transporte seria realizado em 25 dias e meio. Né? Ao contornar o continente africano, o custo aí aumenta para 34 dias. É evidentemente que esse custo também vai ser um custo financeiro e vai aumentar o preço do frete internacional. Então, isso vai provocar, de certa forma, impactos no comércio, principalmente nessa rota aí entre Europa e Ásia, né? E, apesar de tudo isso, né, apesar dessa instabilidade geopolítica no Oriente Médio, é importante a gente notar que a relação comercial entre o Brasil e a região do Oriente Médio vai apresentar um crescimento consistente nos últimos anos, que vai também ser um reflexo de outro conflito, que vai ser a guerra na Ucrânia. Então, por exemplo, a Liga Árabe vai se consolidar como o terceiro maior destino das exportações brasileiras, né? E o Brasil vai se tornar aí um fornecedor estratégico para a segurança alimentar na região. E o agro brasileiro ele vai apresentar aí uma certa resiliência, e também ele vai tomar proveito e surfar em uma onda de oportunidades que a guerra vai trazer, né? E uma dessas oportunidades vai ser o impacto na guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, ela, evidentemente, antes de haver qualquer tipo de acordo, né, nós temos a Rússia bloqueando o Mar Negro, né? E aquilo dali fez com que milhões de toneladas de grãos, principalmente produzidos ali pela Ucrânia, ficassem sem escoar para o comércio internacional. Então, essa ausência, e boa parte dos países da região importavam esses grãos da Ucrânia, da região ali, da Ucrânia e da Rússia, né? Então, a partir do momento do conflito, a partir do momento em que o acesso a esse recurso passa a ser escasso, vários países no Oriente Médio vão procurar diversificar e procurar outros fornecedores. Então, o Brasil aí vai se posicionar nesse momento como uma alternativa estável a esses produtos, ou a esses países, melhor dizendo, né? E mais do que isso, nós temos uma tendência de que isso possa crescer no médio e longo prazo, a partir de uma tendência de crescimento populacional na região,
Nós temos também a existência, temos observado uma urbanização acelerada em países ali como o Egito e a própria Arábia Saudita também. Temos observado também um aumento do poder aquisitivo em economias do Golfo. Então, isso faz com que o Brasil possa vislumbrar aí um alcance no médio e no longo prazo, talvez a amplificação desse fluxo comercial entre o setor do agro brasileiro e a região do Oriente Médio, né? Então, nós temos, inclusive, também potencial para novos produtos, né? Como oportunidades em frutas tropicais e também processados. O Brasil pode oferecer também produtos de maior valor agregado, alimentos processados que possam ser adaptados às preferências regionais. E o Brasil tem que, de certa forma, tem alguns elementos que podem mitigar os riscos geopolíticos que sempre vão existir na região do Oriente Médio. Então, uma dessas questões é que há uma tendência de estabilidade relativa do comércio alimentar, mesmo em cenários de tensão. Então, mesmo em cenários de conflito, a comida é um bem essencial e a natureza essencial desses produtos acabam sustentando uma demanda crescente por esses produtos, ou melhor, uma demanda constante desses produtos, e também a possibilidade de construir aí acordos de longo prazo para garantir o fornecimento dessas regiões, né? No entanto, como nem tudo são flores, né, nós temos fatores de risco muito importantes que podem intensificar aí ou podem comprometer o acesso de mercados por parte do agro brasileiro na região do Oriente Médio, né? Então, como já vimos, o Oriente Médio é uma região frequentemente marcada por conflitos e tensões geopolíticas, né, tensões políticas. Então, nós temos guerras, embargos econômicos e disputa entre países podem dificultar o comércio, especialmente, aqui trago como exemplo, se houver um conflito que afete portos ou rotas de navegação. Isso pode atrasar, comprometer as exportações brasileiras de alimentos, como carne e soja, né? Então, nós temos um cenário geopolítico hoje no Oriente Médio que está longe de ser um cenário estável. Nós temos um conflito que o cessar-fogo foi rompido e nós temos o retorno do conflito israelo-palestino. Nós temos um novo governo na Turquia, na Síria, um novo governo que há poucos dias reagiu de forma muito cruel com minorias na Síria, colocando em xeque o posicionamento e a legitimidade internacional do novo governo sírio. Nós temos o Irã, que continua perseguindo a tecnologia para armas atômicas, né, o que pode gerar aí alguma espécie de corrida armamentista na região, ou gerar um cenário de maior instabilidade, ou até mesmo estados como Estados Unidos, o próprio Israel, podem tentar evitar que isso se concretize, e isso pode gerar novos conflitos que podem comprometer a estabilidade regional. Então, outro ponto muito importante são as incertezas econômicas, né, que são que devem ser salientadas aqui. Um conjunto aí de inflação, de baixa produtividade, a estagflação, né, que é uma situação em que a economia global enfrenta baixo crescimento, inflação alta e desemprego elevado. Então, se isso ocorrer, países do Oriente Médio podem reduzir suas importações de produtos agrícolas brasileiros, pois terão menos dinheiro disponível para gastar, né? Além disso, a inflação pode aumentar os custos de transporte e produção, tornando as exportações mais caras. E outro ponto importante que vale a pena a gente citar também é a relação dos preços de petróleo com a capacidade econômica dos países da região. Então, o petróleo alto, ele garante aos países, os petroestados, né, economias robustas a partir dos ganhos provenientes da exportação do petróleo.
Mas se por algum motivo nós estamos aí em um momento de transição energética, no médio e no longo prazo, então o petróleo tem perdido a sua importância ao longo do tempo. Então, se a conjuntura influenciar para que os preços do petróleo passem a diminuir, nós vamos ter aí a diminuição também do poder de compra dos chamados petroestados, né? Nós temos alguns países que estão caminhando já para tentar se antecipar a essa questão, o dilema da transição energética que vai gerar nas economias desses países. Então, nós temos a Arábia Saudita, por exemplo, agora com o projeto 2030, que ele busca diversificar sua economia e descolar aí a sua economia da exportação de petróleo até 2030, até 2050, são várias etapas que eles procuram, que têm procurado superar para que essa transição ocorra de modo gradual e que não gere impactos aí mais significativos sobre a economia saudita. Outros países não têm essa iniciativa, então a gente não tem como prever qual vai ser os impactos, quais serão os impactos no médio e no longo prazo sobre as economias desses países, né? Então, a questão do preço do petróleo, a velocidade da transição energética, tudo isso, eles podem ter impacto direto na capacidade econômica dos países da região e, evidentemente, isso vai reverberar também nos comércios entre Brasil, o nosso agro aqui, e a região do Oriente Médio, tá? Então, Oriente Médio, para encerrar, vou caminhando aqui para a nossa aterrissagem, né? A gente poder abrir para as perguntas. O Oriente Médio é uma das principais regiões de petróleo, então é exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Os petróleos, quando os preços caem, os países produtores ganham menos dinheiro e podem reduzir suas importações do Brasil. E um ponto que é essencial, que está basicamente evidente agora nos dias atuais, são as mudanças nas políticas de comércio internacional. Os Estados Unidos foram, né, os principais articuladores de todas as regras que regem o comércio internacional, e agora, sob a nova gestão do Donald Trump, nós temos o rompimento desse pacto comercial que geriu o atual sistema de comércio internacional. Então, a partir disso, torna-se fundamental acompanharmos como isso vai impactar nas políticas comerciais ao redor do mundo, né? Essas tarifas, sanções, restrições sanitárias, tudo isso, como isso pode, no longo prazo, dificultar ou encarecer as exportações brasileiras para a região, não só do Brasil, mas isso pode provocar efeitos globais de diferentes pesos ao redor do mundo. Então, estamos no momento que a gente pode considerar um turning point, aí, um momento chave no cenário internacional, onde a ordem internacional ela está sendo reconfigurada, as bases sobre as quais a ordem internacional, que tem a ver também com a ordem comercial, a ordem do comércio global, foi gerada, estão sendo implodidas. Então, a partir de agora, não sabemos os reais impactos e os reais efeitos disso nas relações comerciais já existentes, né? O lado bom de analisarmos tudo isso é que o fato de o Brasil ter um histórico de sempre ser um país que cumpre os seus acordos e um país confiável do ponto de vista comercial. Essa nossa reputação pode nos oferecer aí oportunidades, né, diante de um cenário de tantos riscos comerciais. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrando por aqui. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído com a compreensão de vocês quanto a essa temática e fico aberto para possíveis questões, dúvidas, comentários, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Késsio, pela excelente aula. Eu gostaria de falar para vocês que existe uma... Não estou achando o Q&A. Gente, por favor, escrevam uma pergunta de vocês no próprio chat aqui
da chamada, porque nós leremos a pergunta para o professor e ele vai responder cada pergunta, tá bem? Obrigada. Ou também queiram, além de escrever a mensagem, quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor, você à vontade. Júlia, tem algum comentário que tu gostaria de trazer antes de a gente abrir para as perguntas? Não, nada muito específico. Eu só queria agradecer mais uma vez e dizer que eu achei a aula excelente. Algumas questões que em algumas aulas com a minha professora de política externa, eu estava um pouco em dúvida quanto a esse impacto aqui no Brasil e eu achei que as minhas questões foram muito bem sanadas. Então, eu queria agradecer mesmo pela exposição excelente do professor, foi fantástica, de verdade. Obrigado, Júlia, fico feliz. Acho que tem uma pergunta aqui do João, né? No chat. Sim, temos duas perguntas já. A do João. De que forma o Brasil pode colaborar com países do Oriente Médio em inovação agrícola? O Brasil é uma referência, né, em termos de inovação agrícola, principalmente a nossa empresa aqui nacional. Nós temos o desenvolvimento de tecnologias de ponta, né, em termos de produção. O Brasil pode usar isso para estabelecer algum tipo de vínculos duradouros, né, no médio e no longo prazo, né. Isso pode ser utilizado como um poder de barganha, né. O Brasil tem relações, e até é importante a gente citar aqui que o nível de exportações brasileiras, por exemplo, de Israel, ele é mais baixo do que dos outros países, né? Por mais que economicamente Israel seja maior do que outros países do Oriente Médio. E parte disso, né, das exportações brasileiras para Israel serem menores é porque a questão da segurança alimentar em Israel é muito forte, baseada na questão tecnológica. Então, a tecnologia que eles têm em termos de utilização de um solo que é um solo complicado, né, para você produzir, um solo no Oriente Médio é um cenário, um solo complicado, questão climática também, eles tentam superar isso através da tecnologia. Então, muitos países ao redor do Oriente Médio, eles não detêm dessa tecnologia, e, portanto, a instabilidade política e a ausência de tecnologia própria para a produção acaba afetando a própria produção doméstica de produtos, e eles passam a importar mais desses produtos, né? Então, talvez possa ser, né, já teve até acordos, inclusive, entre o Brasil e Israel para intercâmbios, né, de tecnologias, principalmente para regiões semiáridas, de difícil produtividade, e o Brasil também pode utilizar isso para tentar se aproximar e forjar outros acordos de vínculos duradouros com outros países. É muito importante, essa expertise brasileira pode ser instrumentalizada, né, para fins de comércio de acordo de longo prazo. Bom, seguindo para a segunda pergunta, é do Inácio de Souza, e ele pergunta se os acordos dos fertilizantes estabelecidos entre o Brasil e o Oriente Médio devido à guerra na Ucrânia foram mais favoráveis ao Brasil que a parceria Brasil-Rússia, ou foram onerosos de certa forma? Aqui é bem importante a sua pergunta, Inácio. De fato, o Brasil, não sei se vocês se lembram, mas poucos dias antes do início da guerra da Rússia, o governo Bolsonaro ainda, né, foi no início de 2022, Bolsonaro foi para a Rússia encontrar com o Putin. Poucos dias, as tropas já estavam se posicionando na fronteira, o mundo já falava em uma guerra entre Rússia e Ucrânia. E, de fato, o que levou o Bolsonaro a ir para a Rússia naquele momento foi a pressão do lobby, né, a pressão do lobby do agronegócio nacional, que tem uma grande influência, que tinha naquele momento no governo Bolsonaro. O lobby fez com que ele pudesse garantir, de alguma forma, que mesmo se a Rússia entrasse em guerra com a Ucrânia, o acesso dos fertilizantes da Rússia não seriam cortados para o Brasil.
O Brasil, como a gente já discutiu, 87% aproximadamente desses recursos vinham do exterior. E a Rússia, se eu não me engano, eu acho que era 30 e poucos por cento, quase 40%, eu acho, das importações do Brasil vinham da Rússia, da região, salvo não me engano. Então, nós tivemos um acordo naquele momento que, de certa forma, vai garantir um acesso aos fertilizantes. Mas mesmo com esse acordo, a dinâmica da guerra vai gerar alguns empecilhos, esse fluxo de importação vai se diminuir. Então, naquele momento, um dos principais parceiros que vão suprir por parte do Brasil vai ser Israel. Israel aumenta consideravelmente em 2022, o Brasil importa mais de Israel, até porque naquele momento nós tínhamos um governo que estava muito próximo, alinhado com Israel, né? Ainda na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Então, nós tivemos um aumento na importação, mas esse aumento vai ser depois, ao mesmo tempo que o governo brasileiro vai implementar um plano de tentar aumentar a produção doméstica desses suplementos e de diversificar, porque o agro entendeu que não dá mais para ser dependente de um único fornecedor, porque em caso de conflito, a produção e 50% da economia brasileira vai ser comprometida, né? Então, nós tivemos a implementação de um plano para diversificação e aumentar também essa produção doméstica, e a partir do início da guerra entre Israel e o Hamas, vai diminuir o fluxo de importação de fertilizantes por parte do Brasil, e também vai começando a normalizar um pouco também o aumento na importação da Rússia, a partir que o conflito ele vai se tornando ali um conflito mais gerenciável, né, ao longo do tempo. Então, essa dinâmica é bem importante para a gente entender. Obrigada, professor. Seguindo para a próxima pergunta da Luciana. Professor, a mudança da política externa no governo passado e no atual, de alguma forma, alterou as transações comerciais? Olha, Luciana, a gente precisa de um pouco mais de tempo para acompanhar isso. Está muito recente ainda, né? Então, os dados, por exemplo, eu trouxe dados para vocês aqui de 2023 até 2024. Então, os dados precisam ser um pouco mais amadurecidos. Eu acho que é a partir do final desse ano que a gente vai ter poder avaliar essas tendências com maior atenção. Evidentemente que esse governo atual ele tem gerado aí em Israel alguns litígios com o governo de Israel a partir do conflito, né? Há um litígio, mas tirando a relação com Israel do ponto de vista comercial, talvez acredito que tenha se mantido, pelo menos pelos dados que eu me expus até agora, tem se mantido o mesmo fluxo, apenas uma diminuição ali de alguns produtos, especial fertilizante, por parte de Israel, que não tem relação diretamente com a posição do governo Lula em relação ao conflito, mas tem também relação com a própria produção e capacidade produtiva das empresas israelenses de manterem essas exportações durante uma guerra, né? Então, eu acho que, Luciana, seria melhor a gente aguardar um pouco mais. Eu acho que a partir do final desse ano a gente vai poder efetuar uma leitura mais com os dados na mesa, para a gente poder, enfim, estudar possíveis tendências ou não. Obrigada, professor. Antes da gente ir para a última pergunta que a gente tem aqui no chat, se você tem uma pergunta, esse é o seu momento, então, por favor, fique à vontade para escrever aqui para a gente, o professor vai responder. E eu queria lembrar vocês de preencher o formulário de presença que está aqui no chat, tá bom? Você só vai receber o seu certificado de horas complementares se você registrar sua presença através desse formulário no chat. Seguindo para essa última pergunta que a gente tem aqui no chat, do Igor, ele pergunta, em relação à Embraer que o senhor comentou, hoje Israel pretende ou já usa alguma aeronave ou tecnologia brasileira produzida pela Embraer? Sim, o Israel já importou, né? Agora, é sobre se pretende fazer mais aquisições ou não, isso eu não saberia te dizer, Igor, mas já houve, enfim, transações comerciais entre
Israel e essa empresa brasileira. Não saberia te dizer os detalhes, mas eu posso pesquisar para ti, se você quiser me deixar teu e-mail, alguma coisa, eu posso te dar um retorno mais aprofundado sobre o tema, tá bom? E eu não sei se você pegou meu e-mail, mas eu vou colocar o meu e-mail aqui, você me escreve e eu posso te dar um material mais aprofundado sobre isso, tá? Vou pesquisar. Bom, acho que nós não temos nenhuma outra pergunta. Estou perguntando se você disponibilizaria esse material. Posso disponibilizar, sim. Então, eu posso enviar para o e-mail de vocês depois o material do professor, tá bom? Então, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Última chance. Então, eu queria agradecer novamente, professor, obrigado pela excelentíssima aula, como sempre, pela sua disposição em estar aqui conosco. Eu espero que todos e todas que estão aqui tenham tirado o melhor proveito dessa aula. Qualquer dúvida, o professor disponibilizou aqui o e-mail dele no chat, então, tirei suas dúvidas. E também, se você teve alguma dificuldade, algum feedback, pode mandar para a gente, nós adoramos receber o feedback das nossas aulas, mandamos sempre para o professor também. Queria agradecer ao DASDAM pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, a Júlia aqui representando eles, e a todos que estão aí, muito obrigada pela confiança, espero que seja a primeira de muitas outras parcerias, e é isso, obrigada a todos pela presença, pelo interesse. Obrigado, pessoal, pela atenção, pelo carinho, pelo convite do Leon mais uma vez, Mariana, Augusto, Vitor, muito obrigado, foi um prazer imenso. Júlia, gostaria de dar alguma palavra? Eu só queria agradecer mais uma vez a nossa parceria, o pessoal da Leon, vocês são fantásticos. Agradecer mais uma vez ao professor e agradecer a todo mundo que participou dessa aula. Eu tenho certeza que vocês vão sair sabendo muito mais, assim como eu, do que vocês sabiam antes. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente.